o canal Lado Oculto do Átomo e deixar um comentário com suas teorias. Vamos começar, porque o que você vai ouvir hoje pode te deixar sem fôlego. Você já se perguntou sobre os mistérios que o universo guarda? O que realmente sabemos sobre as estrelas e os objetos que surgem de fora do nosso sistema solar? E se eu te dissesse que um visitante interestelar está desafiando todas as nossas crenças sobre o espaço? O que encontraram foi absolutamente inesperado. Vapor de níquel puro, mas sem ferro. Hoje, vamos descobrir mais sobre isso. Não se esqueça de curtir o canal Lado Oculto do Átomo e deixar um comentário com suas teorias. Fique até o final, pois o que você vai ouvir pode mudar a forma como você vê o universo. O encontro com o mistério. Há alguns anos, algo intrigante aconteceu. Astrônomos apontaram seus telescópios para o céu, focando em um objeto interestelar que parecia simples, mas ao investigar mais a fundo, o que encontraram foi absolutamente inesperado. Vapor de níquel puro, mas sem ferro. Um fato incomum e sem explicação simples. Você já parou para pensar, como pode o níquel, um elemento normalmente associado ao ferro, se apresentar sozinho, sem a presença de ferro? Essa descoberta deixou os cientistas perplexos. Uma das primeiras teorias Mas, será que isso é apenas uma falha da natureza ou algo que está além da nossa compreensão? Algo muito mais profundo, mais complexo, mais estranho. A descoberta do cometa 13 Atlas, e o que ele revelou, começa a levantar questões não apenas sobre o cometa, mas sobre o próprio universo. Desafios à ciência. Os cientistas já haviam observado cometas antes, mas esse foi diferente. O cometa 13 Atlas, ao se aproximar da Terra, revelou um padrão nunca visto antes, apenas níquel, sem sinais de ferro. Para cientistas como o renomado Avelot, da Universidade de Harvard, isso foi desconcertante. Normalmente, o ferro e o níquel andam juntos, ele afirmou, mas neste cometa, o ferro simplesmente não apareceu. Sem ferro. Por anos, observações e dados haviam mostrado que níquel e ferro coexistem em cometas, mas 13 Atlas parecia contradizer tudo isso. E isso deixou os cientistas com uma dúvida crucial. Será que isso é só uma peculiaridade da química cósmica ou estamos diante de algo que pode mudar nossa visão do universo? O mistério do níquel. À medida que os cientistas começaram a analisar os dados com mais profundidade, eles perceberam algo ainda mais estranho. O cometa estava distante do Sol, a 3,88 unidades astronômicas, uma distância onde o níquel deveria ser sólido, não em forma de vapor. Então, por que ele estava se evaporando tão facilmente? E o ferro? Por que o ferro não apareceu, sendo que deveria estar junto com o níquel? Agora, pense bem, o que significa isso para a ciência? Se esse cometa não segue as regras que conhecemos, o que mais ele pode nos mostrar? Será que a resposta está em uma química que a ciência ainda não entende completamente? Ou estamos vendo uma mudança na forma como observamos o universo? Caminho para uma explicação. Uma das primeiras teorias sugeridas para esse mistério foi o fenômeno do níquel carbonil. Essa substância é formada quando o monóxido de carbono passa sobre o níquel a temperaturas moderadas. O interessante aqui é que o níquel carbonil é extremamente volátil e pode se vaporizar em temperaturas onde o gelo da água ainda permanece sólido. O que significa isso? Será que o cometa 13 Atlas contém um composto tão volátil que ele se evapora muito antes do ferro? Essa descoberta parece fazer sentido, não é mesmo? Mas então, a pergunta se torna, por que, após tantas observações de cometas, nenhum deles havia mostrado esse fenômeno antes? E o mais importante, o que isso nos diz sobre os processos naturais que acontecem no cosmos? O cometa 13 Atlas e as diferenças que ele traz. Cada novo dado sobre o 13 Atlas faz com que as perguntas cresçam. A primeira conclusão era simples. O cometa 13 Atlas estava liberando vapor de níquel e não de ferro. Mas então, o que mais estava acontecendo? Como é possível que um cometa tão distante do Sol tenha mostrado apenas níquel? Será que o modelo que temos sobre cometas está incompleto? A trajetória do cometa.
A trajetória de 13 Atlas foi outra surpresa. Ele passou pelo Sistema Solar com uma inclinação de apenas 5 graus, o que é extremamente raro para um cometa interestelar. Normalmente, cometas entram no Sistema Solar em ângulos bem mais inclinados, como dardos cortando o céu. Mas 13 Atlas foi diferente. Será que ele estava se movendo com propósito, ou foi só sorte que ele seguiu um caminho tão perfeito para ser observado por nós? Esse tipo de trajetória tão rara, com uma chance de apenas 0,005%, levanta mais perguntas. Como é possível que o cometa tenha entrado de forma tão alinhada ao Sistema Solar? Será que isso realmente foi uma coincidência? Ou havia algo mais por trás disso? O silêncio e a especulação. Enquanto os cientistas estavam tentando entender tudo o que estava acontecendo, o silêncio das autoridades científicas começou a gerar um grande vazio. Por 43 dias, não houve nenhuma resposta oficial sobre o cometa. E, em meio a esse silêncio, as teorias sobre alienígenas começaram a tomar conta das redes sociais. Agora, pare um instante e imagine, o que você pensaria se, após um fenômeno tão misterioso, a ciência se calasse? Não seria natural especular sobre o que realmente está acontecendo, especialmente quando informações importantes são retidas? As redes sociais explodiram com rumores e teorias sobre o cometa 13 Atlas ser algo mais do que um simples cometa. Ele passou pelo E Sistema o que Solar você com uma acha? inclinação de Será apenas que a 5 ciência está escondendo algo de nós? Ou estamos apenas tentando entender um fenômeno natural que desafia nossa compreensão? Conclusão: o caminho ainda está aberto. Por fim, as observações sobre o cometa 13 Atlas continuam a gerar mais questões do que respostas. O que sabemos é que esse objeto interestelar é diferente de tudo o que vimos antes. Sua química, sua trajetória, seus comportamentos, tudo isso aponta para algo extraordinário. Mas a grande questão é: como isso vai mudar nossa forma de ver o universo? Será que estamos apenas no começo de algo ainda maior? Ou será que não há respostas para essas perguntas ainda? Final e chamada para ação. Agora que você sabe mais sobre o cometa 13 Atlas, o que pensa sobre tudo isso? Deixe seu comentário abaixo e curta o canal Lado Oculto do Átomo para não perder o próximo vídeo. Aqui, nós continuamos a explorar os maiores mistérios do universo. Não deixe de se inscrever e ativar as notificações, pois as respostas que buscamos estão lá fora, e juntos vamos encontrar tudo o que ainda está escondido. O que você faria se tivesse a chance de observar de perto esse visitante interestelar? Estamos prontos para descobrir tudo sobre o que ele realmente representa? Não perca o próximo episódio, onde vamos explorar mais e mais mistérios. Curta, compartilhe e inscreva-se. O Lado Oculto do Átomo espera por você.